Olá, amados por Cristo, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo, graças a Deus, eu consegui arrumar um tempo para vir gravar aqui. Eu já estava com muita saudade de estar aqui falando sobre catolicismo. Estamos de volta. Eu tô com tanta energia aqui dentro que não sei nem muito o que falar para vocês. Mas enfim, pra gente voltar com a nossa rotina de gravações aqui, eu espero muito que eu possa gravar mais pra vocês, né? Mas pra gente dar início ao nosso retorno, ao meu retorno aqui nas gravações, hoje iremos falar sobre um assunto que nós não gostamos, mas é uma coisa que a gente vive realizando, mesmo que não seja da nossa vontade, vive realizando diariamente, que é o que? O pecado. Nós precisamos conversar sobre o que é o pecado, conhecer ele, para que conhecendo ele a gente possa se afastar rapidamente quando Satanás ele tentar aí nos colocar nas suas ciladas, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre o pecado, entender o que é ele, para se afastar o máximo que a gente possa dele. Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre pecado. Então, se você já se interessou pelo assunto do vídeo, aguarda um minutinho aí e só bora! O Catecismo da Igreja Católica, o nosso querido amarelinho, vai começar a falar sobre pecado a partir do artigo 1846, tá? Daí pra frente, as próximas páginas serão falando sobre pecado, que é interessante e muito importante que você leia, não fique só nesse vídeo aqui, vai pro Catecismo porque ele vai explicar muito melhor. Isso não quer dizer que você tem que sair desse vídeo, segura um pouquinho aí, eu vou dar uma resumida no assunto e depois você adentra melhor nele, tá? Em geral, o catecismo ele vai falar que o pecado ele é uma ofensa a nosso Senhor, é uma desobediência que afasta o nosso coração, afasta-nos da graça de Deus. Tal como o primeiro pecado, o pecado original lá realizado no Jardim do Éden por Adão e Eva, ele torna-se a ser, ele chega a ser até mesmo um desejo de tornar-se como Deus, conhecedor do bem e determinador do bem e do mal. É através do pecado que o nosso relacionamento com Deus ele é dificultado ainda mais, porque querendo ou não, uma pessoa em pecado ela não consegue ter o relacionamento com Deus. Eu sei disso, você sabe disso, já estivemos em pecado mortal, né? E se você tá agora, corre pro confessionário, vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa em estado de pecado ela não consegue ter aquele relacionamento saudável com o nosso Senhor, e é por isso que precisamos correr para a fila da confissão. O pecado é uma ofensa, uma desobediência, um desprezo, chega a ser um desprezo de Deus, porque quando você realiza o pecado, você é meio que você, tá, Deus, o Senhor falou isso, mas eu não tô nem aí pra isso. Você joga de lado o que Deus falou e vai realizar o pecado e acabou. O que acontece é que através disso você quebra, você corta o seu relacionamento com o nosso Senhor e dificulta ainda mais a tua caminhada com Ele. Em geral, isso é o pecado, a realização das coisas que Deus disse para não fazer, essa realização vai cortar aí o teu relacionamento com o nosso Senhor. Agora vamos adentrar aí em dois tipos de pecados que são os que mais conversamos e que mais devemos conhecê-los, que é o pecado mortal e o pecado venial. Lembrando que essa diferença, essa distinção de o que é pecado mortal para pecado venial foi determinado pela tradição da igreja. Primeiramente, o que é o pecado mortal? O pecado mortal é aquele pecado que se você pecou, você morreu, é certeza de ir para o inferno, porque ele tem a capacidade de cortar, de nos afastar totalmente da graça de Deus. Uma pessoa que está em pecado mortal, ela não consegue de forma alguma, não importa o tanto que lute, estar próximo de Deus, porque ele corta, ele nos afasta da graça de Deus. Ele nos afasta completamente da graça de Deus. Não tem como uma pessoa em pecado mortal estar ali, friends forever, com o nosso Senhor. Estar totalmente junto de Deus. Porque a pessoa se torna uma pessoa suja. Está completamente suja do pecado. E por estar sujo, para que você possa reatar o seu relacionamento com Deus, só existe uma forma disso acontecer, que é através do sacramento da confissão. Nosso Senhor, sabemos o quanto pecadores, o quanto falhos somos com Ele, nos deixou esse sacramento. E é somente através do sacramento da confissão que uma pessoa ela consegue reatar o seu relacionamento com Deus. É só através da confissão dos pecados que você vai conseguir, que eu irei conseguir voltar novamente para Nosso Senhor de uma forma simples, de uma forma pura, estando ali em estado de graça, assim é que nós conseguiríamos ter
o nosso perfeito relacionamento com Deus. E tem muita gente que pode perguntar, porque já foi uma pergunta para mim, como é que eu vou saber que eu estou em pecado mortal? Como é que eu vou saber que eu devo confessar? Bem, isso aí é uma coisa bem simples até, só que para que a gente possa ter essa certeza absoluta de que estamos em pecado mortal, de que estamos em uma confissão, mesmo que os padres falem e que seja verdade, que é necessário, principalmente ali você tem que estar confessando sempre o quanto que você puder, até porque a gente não sabe quando iremos morrer, então assim, chegar no céu em estado de graça é maravilhoso porque você chega, né? Se você está em pecado mortal e morre, aí fica mais difícilzinho pra gente, né? Até pros santos intercederem aí por nós. Então assim, para que a gente possa ter certeza de que estamos em pecado mortal, a igreja ela vai citar 3 coisas. Se você realizou um pecado e você consegue assemelhar esse pecado que você realizou, encaixar ele aí nesses 3 tópicos que eu vou falar agora, é porque você está em pecado. E aí, meu amigo, só na confissão mesmo. Primeiramente, para uma pessoa estar em pecado mortal, ela deve cometer uma matéria grave. O que é a matéria grave? É só você observar os mandamentos. Pega a lista dos 10 mandamentos dados por Deus. Se você realizou alguma das coisas que Deus disse que não era para fazer ali, se você não colocou Deus como primeiro na sua vida, se você pecou contra a castidade, se você desonrou seu pai e sua mãe, se você faltou à missa no domingo, nas festas, se você deixou de ir à Santa Missa por algum motivo fútil que seja, você está em pecado. Essa é a matéria grave. Você cometeu uma matéria grave. Mas tá, vamos dizer assim, eu assisti pornografia e Deus fala que eu não devo pecar contra a castidade. Porém, eu ainda não tenho certeza de que eu estou em pecado mortal. Eu cometi uma matéria grave, mas eu ainda não tenho certeza. Aí a igreja vai falar aqui, se você cometeu uma matéria grave, e se você tinha conhecimento de que aquilo era matéria grave, você vai estar em pecado mortal. Tá, eu pequei, eu assisti pornografia. Um exemplo, assisti pornografia e eu tenho conhecimento de que o 6º mandamento ele fala que eu não devo pecar contra a castidade e que de alguma forma assistindo pornografia eu pequei. Tá, então isso é um pecado mortal. Porém, eu ainda não tenho totalmente certeza. Então, eu cometi uma matéria grave, eu tinha conhecimento dessa matéria grave, mas eu ainda não acredito de que eu esteja em pecado mortal. Aí a igreja ela vai dar o 3º ponto, que é se você deu o pleno consentimento dessa realização, então você está sim em pecado mortal. Como assim? Se você cometeu uma matéria grave, desobedeceu os 10 mandamentos de Deus, um dos 10 mandamentos, se você tinha conhecimento se o que você realizou era um pecado mortal e ia contra os mandamentos de Deus, e se você consentiu, vamos colocar, né? Eu assisti pornografia e eu sabia que assistir pornografia era contra o 6º mandamento, que é o de não pecar contra a castidade, porém, contudo e entretanto, eu queria assistir e eu disse, Deus, tô nem aí para os mandamentos do Senhor, eu quero assistir isso, eu quero satisfazer a minha carne e acabou. Então você está em pecado mortal. Se você mandou um chega para lá, para os mandamentos de Deus, para o que Deus falou, então você desprezou Deus. Se você desprezou a Deus, se eu, Maria Gabriela, desprezo a Deus, realizando um desses, indo contra os mandamentos de Deus, então eu estou em pecado mortal. Se eu cometo uma matéria grave, se eu tenho pleno conhecimento de que aquilo era matéria grave, e se eu plenamente consenti aquilo tranquilo, então eu também estarei em pecado mortal. Acabou. É esse o assunto. A mesma coisa vamos deixar aqui claro para a Santa Missa. Uma pessoa que deixa de ir à Santa Missa ao menos aos domingos, porque queria dormir até mais tarde, porque estava com preguiça e não queria ir, não estava com vontade de ir à Santa Missa, pode ter certeza de que você está em pecado mortal. Ok? Era uma coisa que eu tinha dúvida sobre e rapidamente Deus ele me explicou o porquê de faltar à Santa Missa aos domingos é um pecado mortal, principalmente se for por um motivo fútil como esse, tá bem? E eu acho que eu deixei claro aqui o que é pecado mortal. Se você tiver mais alguma dúvida e eu consiga responder, pode deixar aqui embaixo, tá? Agora vamos para o próximo, vamos falar sobre o pecado venial. E aqui pra gente distinguir é muito fácil. Enquanto o pecado mortal ele é essa matéria grave, onde só vai poder ser reconciliado ali, onde ele quebra totalmente o nosso relacionamento com Deus, o pecado venial ele é essa matéria mais leve.
Que sendo leve, isso não quer dizer que você pode sair cometendo aí a todo momento. Até porque se um pecado venial, ele é cometido diariamente, sem preocupação alguma, porque a matéria é grave, então tá tudo bem. Não. Se você comete um pecado venial diariamente, muitas vezes durante o dia, durante a semana, durante o seu ano, pode ter certeza que esse pecado venial, ele pode ser sim a causa futuramente aí, Deus queira que não, mas futuramente aí da tua ida ao inferno. Vamos ter cuidado com o pecado venial. O pecado venial, ele vai ser essa matéria leve, que é tipo o quê? A fofoca do dia a dia, falar da vida dos irmãos diariamente, essas preguicinhas pequenas de ler a Sagrada Escritura, de estudar algum assunto da igreja para ficar no celular. Então observa aí, essas coisinhas pequenas do dia a dia que não chegam a ser uma matéria grave, um pecado mortal, mas que querendo ou não, afeta aí o teu relacionamento com Deus, pode ser sim, ou é exatamente um pecado venial, tá? O pecado venial, ele não tem esse poder de te levar ao inferno, mas o pecado venial cometido muitas vezes, ele pode ser sim, chegar a ser um pecado mortal por conta da quantidade de vezes que você realiza. Cansei. Alguns padres eu já ouvi da boca deles de que se você vai confessar, não importa só confessar os pecados mortais, mas aquele pecado venial que você comete muitas vezes também deve ser confessado. Não só muitas vezes, mas qualquer pecado. Você deve confessar todos os seus pecados, tá bem? Não esqueça disso, não esqueça de extinção desses pecados e corre para longe deles, ok? E também, por favor, leia o Catecismo da Igreja, a partir do artigo 1846, eu acredito, que vai estar falando sobre pecado, vai estar explicando bem detalhadamente, então leia também. E outra coisa aqui, muito importante, muito importante. Se você está em pecado mortal, não comungue Jesus Cristo. Não vá para a fila da comunhão, e sim vá para a fila da confissão. O catecismo, ele chega a dizer que uma pessoa que comunga Jesus em estado de pecado mortal, ele come e bebe da sua própria condenação. Uma coisa aqui que o catecismo também fala é que onde é que está a Eucaristia relacionado aí ao pecado? Uma pessoa que está em estado de graça e recebe a Eucaristia, recebe o que? O próprio Cristo. Não é um símbolo. Não é um símbolo do corpo de Cristo. É o próprio Cristo que se encarna, se faz pão e nos serve de alimento. Entendeu? É o próprio Cristo. É por isso que você só deve receber Jesus em estado de graça. E se estiver bem preparado. Tem toda uma preparação para comungar Nosso Senhor muito bem. Vou trazer um vídeo só para explicar sobre isso, tá? Tinha santo aí que comungava somente uma vez no mês. Ia para a Santa Missa sempre, porém só comungava uma vez no mês, porque ele passava o mês inteiro se preparando para receber Jesus. A comunhão, ela nos previne. Uma pessoa em estado de graça recebe Nosso Senhor, ela nos previne, Deus nos previne dos próximos pecados mortais que serão cometidos. O catecismo, ele vai falar isso. Ele fala aqui, lá no artigo 1395, eu acredito que a Eucaristia, ela não perdoa pecado, mas sim previne aqueles que estão em estado de graça de cometê-los, ok? Se você está em estado de graça, comungue Nosso Senhor, mas comungue muito bem. Não vale com a cabeça de que é um símbolo do corpo de Cristo. Não, é o próprio Cristo, pequeno amado, é o próprio Cristo que você está comungando, ok? Então se prepare. Faça uma boa preparação para isso, para receber Nosso Senhor. Se analise diariamente, faça um exame de consciência. Nem que seja, passa a semana inteira aí trabalhando, realizando suas ações, mas no final de semana, ali antes de receber Nosso Senhor, sexta-feira, sábado, para um pouquinho, analisa como é que foi sua semana. Você pecou de alguma forma? Você realizou algum pecado? Se pecou, não vá para a fila da comunhão, e sim para dar confissão. Ok? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem muito que ser falado sobre pecado, é claro. Eu só tentei dar um resumão aqui sobre o que é, porque eu não poderia deixar de falar. Eu tô enrolando com esse vídeo há muito tempo e agora que chegou um feriadinho aí eu consegui gravar. Olha, saibam que eu vou estar estudando sempre, a todo momento, para quando surgir uma oportunidade, um dia que eu estiver livre do trabalho, agora da escola, que vai dar, ou querendo ou não, vai ter essa férias, mas eu vou continuar com o meu trabalho. Graças a Deus eu estou trabalhando. Mas assim,
o momentinho que eu tiver livre, saiba que eu estarei aqui com vocês. Tem muito do que ser conversado ainda, porque agora também eu tô acompanhando um movimento da igreja, que eu estou acompanhando a pastoral familiar. Eu tô vendo aí se eu vou permanecer nela, mas já é certeiro de que eu tenho certeza disso, mas só tô aguardando a data que eu sinto para dar esse sim à pastoral familiar. Saibam que eu estou em movimentos da igreja, que tá sendo maravilhoso para mim. Estou trabalhando, é por isso que eu não estou aqui conseguindo me manter muito firme, muito constante no canal, mas sabe que eu vou estar sempre dando o melhor de mim para vocês aqui, tá bem? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, saiba que eu estou muito feliz em voltar. A todos que estão chegando aí no canal, pouco a pouco eu vou observando, sejam muito bem-vindos. Para vocês que não me conhecem direito ainda, meu nome é Maria Gabriela, tenho 17 anos e comecei esse canal aqui no mesmo ano que eu me consagrei a Nossa Senhora, que foi lá em 2021, e até hoje permaneço aqui com vocês e permanecerei com vocês sempre, tá bem? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, um beijo, salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo, tchau!